Aleluia. Paz do Senhor, queridos. Não valeu. Paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Eu sabia que os crentes estavam aí. Feliz por estar com os irmãos. Amo demais esse lugar e a igreja que eu menos venho. Eu estive olhando que no ano retrasado e no ano passado eu só vim aqui uma vez. E tem 7 igrejas que eu tenho agenda anual com eles. Mensalmente eu estou naquelas igrejas. São 7 igrejas que me recebem pelo menos uma vez por mês. E eu estou com vontade, pastor Marcos, de falar, se eu convenço ele a fazer uma agenda mensal comigo aqui. Para mim me redimir da ausência, irmãos. Porque eu estou vindo aqui uma vez por ano, meu Deus do céu. E eu falo bem dos irmãos em qualquer lugar, viu? Aleluia. Feliz de ver aqui pastor Walter. Deus abençoe, querido. Nós estamos ficando velhos, hein? Quando eu olho para o seu irmã velha, Deus abençoe, querida. Quantos anos? Aleluia. Também, Ruth e Marcelo estão aí. Me dá licença. Fiquem em pé esse casal aí. Aleluia. São aqui, filhos aqui, viu, Marco? Aleluia. Marcelo e Ruth hoje estão lá no Pernambuco, né? Aleluia. Mas são amigos nossos. Amém, irmãos? Deus abençoe. Queridos, eu quero rapidamente desenvolver uma reflexão com os irmãos aqui. E não quero avançar no tempo da ministração da ceia, mas vai até 2 Samuel, capítulo 12. Ei, vai achando o texto. A remoção de algo impróprio da nossa vida. Quando Deus opera a remoção de algo impróprio da nossa vida, isso é menos doloroso que sua permanência. Você entendeu? Não, vou repetir. Quando Deus remove algo impróprio da nossa vida, isso pode até doer. Mas é menos doloroso que sua permanência. O caminho do pecado tem 3 momentos. No começo é divertido. No meio é preocupante. E no fim é trágico. O caminho do pecado são pensamentos do meu livro aí, Reflexões para a Vida, que eu já ofereci aos irmãos aqui. A distância que tivermos avançado por um caminho impróprio é o tamanho da renúncia que vamos ter que fazer depois. Você concorda? Você teimou em avançar num caminho que não deve, pode se preparar. A distância que você avançou é o tamanho da renúncia que você vai ter que fazer. Os 2 últimos pensamentos. A angústia e o medo, guardiões da cela da culpa. Quanta gente preso na cela da culpa? Bem vestidos, perfumados, até em posições de destaque, mas presos na cela da culpa. O medo e a angústia, guardiões da cela da culpa, fogem. Por que fogem? Ante a chegada do perdão atraído que foi pelo arrependimento do preso. Pode estar preso na cela da culpa, mas se humilhar e se arrepender, o perdão de Deus entra no corredor da penitenciária. Vai falando amém, crente. Amém. Não deixa o pregador sozinho, não. Quanto mais amém você falar, mais rápido ele vai. Só para refrescar sua memória. O medo e a angústia, guardiões da cela da culpa, fogem ante a chegada do perdão, atraído que foi pelo arrependimento do preso. Ei, o homem pode manobrar os efeitos imediatos do seu pecado, não as consequências finais. Já está quase dando para pregar. O homem, quando peca, ele pode manobrar de imediato, pastor Marcos, as consequências imediatas do pecado, porque mexeu, ele pode até dar uma ajeitada, só por um tempo. As consequências finais ele não tem domínio, porque isso tem o dedo de Deus. Posso ouvir um amém? Queridos, as consequências de um pecado nunca são plenamente avaliadas antes de praticá-lo. Somente depois a intensidade do sofrimento revela suas dimensões. Vou repetir. As consequências do pecado nunca são plenamente avaliadas antes de praticá-lo. Por quê? Quando pinta o clima, tudo é divertido. Ninguém pensa no depois. As consequências de um pecado nunca são plenamente avaliadas antes de praticá-lo, somente depois. A intensidade do sofrimento
revela as suas dimensões. É o sofrimento que a pessoa passa que revela para ela o tamanho do pecado que ela cometeu. Segundo Samuel capítulo 12, você já achou, amém? Versículo 7. Então disse Natã a Davi. Aqui, na altura dos acontecimentos, já tinha nascido o filho que Davi teve com Batseba. Ele engravidou a vizinha, mandou matar o marido dela, a recolheu em casa e acha que está tudo ajeitado. Não está, não existe pecado perfeito. Então disse Natã a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor, eis que te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Versículo 10. Versículo 9. Por quê? Desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele você matou com a espada dos filhos de Amon, mas Deus viu tudo. Agora não se apartará jamais a espada da sua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, teu Eteu, para ser tua mulher. Versículo 13. Ao Davi põe a mão na testa e dá um grito, pequei! Pequei contra o Senhor. Disse Natã, o Senhor perdoou o teu pecado, você não vai morrer. Merecia, mas não vai. Versículo 14. Todavia, como com este feito deste lugar por sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que é a mulher de Urias, ele está morto, mas ainda é a mulher de Urias. A mulher de Urias era Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, o que nunca deveria ter feito. E jejuou Davi, entrou para a sua noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram até ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. Versículo 18. Ao 7º dia a criança morreu. Temiam os seus assessores, diz ele que a criança era morta. E diziam, a criança viva, lhe falávamos, ele não ouvia. Quanto mais dissemos que a criança é morta, mais mal vamos lhe fazer. Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos, a criança é morta, e eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, uma semana sem banho. Entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu, e disseram aos seus servos, o que é isso que você fez? A criança viva, você chorou e jejuou. Porém a criança morreu, agora você levanta e come. Versículo 22. Vivendo ainda a criança, eu pensei, chorei. Quem sabe, o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Versículo 24. Consolou Davi a Batseba, a sua mulher. Agora não é mais mulher de Urias. Entrou a ela, se deitou com ela e teve ela um filho. E chamou seu nome Salomão e o Senhor o amou. Queridos, a Bíblia ela existe com uma função pedagógica. E se tem duas coisas que você descobre rápido quando começa a ler a Bíblia, é a suficiência de Deus e a falência do homem. A Bíblia estabelece uma cariação entre o Deus que tudo é e o homem que nada é, ainda que pense que é tudo. Um pouquinho de consciência a gente descobre que precisa de escada para subir no chão. Olha o que diz a Bíblia. Davi entrou na casa do Senhor e adorou. Esse aqui adorou mesmo. Quando a Bíblia diz que Davi entrou na casa do Senhor, pastor Marcos, e adorou, qual é o conceito que se tem de adoração hoje? Bater palma? É bom, mas só está exteriorizando uma disposição interior. Adoração é mais do que isso. O que é adoração hoje? É entregar o dízimo? Tudo faz parte. Entregar, a adoração hoje é pregar?
Qual é o conceito que se tem de adoração hoje, irmãos? Quando 99% das pessoas servem a Deus apenas por resultados imediatos. As igrejas estão cheias de um tipo de gente que não vai chegar no céu. Por quê? Só está aqui esperando uma solução de algum problema. Ei, a vida é muito mais do que isso. Jesus disse, vocês me buscam pelo pão que perece. Lutem pelo pão que permanece para a vida eterna. Fala um amém aí. Isso, não deixa o pregador sozinho. Bom, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que a Bíblia diz aqui que Davi entrou na casa do Senhor e adorou. Nesse contexto aqui, diz para mim, ele não entrava antes? Entrava. O Davi entrava. Só tem um problema. Só tem um problema. Pastor, eu fico imaginando, lá no lugar de culto, olha, hoje estará conosco o grande rei Davi. É óbvio, irmãos, que os assessores vinham junto, né? Então a comitiva, quando aparecia lá nas imediações, alguém avisava o arauto, eis que se aproxima o grande rei Davi e tal, e já abriam lá e já tinham lugares, né? Eu imagino. Os melhores lugares para quem era? Era para o rei e os seus assessores. Aí entra, pastor Marcos, Davi, bem vestido, cetro de ouro na mão, procura lá o lugar de honra que lhe conferiram, e ele se assenta. Que lindo. Aí, os levitas cantam, talvez ele até se emocione, acompanhe com a mãozinha no joelho assim, o ritmo. Só tem um problema. Esse homem que está sentado ali aparentemente adorando, ele já engravidou uma mulher que não é sua esposa, já mandou matar o marido dela, e continua vindo. Continua vindo. Tem algo muito errado ali. Aquela aparência de normalidade ali é uma mentira. Você está me vendo aqui de terno, né? Eu pelo menos procurei tomar um banho, passar um perfume e tal, e me arrumar e vim para a igreja. Mas Deus me conhece lá em casa de pijama. Ele sabe o uso que eu faço do computador, os sites que eu acesso. Ele sabe os filmes que eu assisto. Então, Davi, querido, a farra vai acabar. Porque a Bíblia diz que aquele que usa de engano não fica na minha casa. O Davi já fez tudo isso, já recebeu Batseba, e aí chega o momento em que ela dá luz. Nasceu o filho do rei. Meu pai, o pré-natal foi daqueles. Não tinha nem preocupação com o Zika ainda. Lindo. Nasceu o filho. Você já imaginou quantas visitas oficiais chegam, pastor, em Jerusalém, para honrar o rei pelo nascimento de mais um filho? A filha é grande, querido. Aí, de repente, alguém chega para Davi e fala assim, Davi, tem um visitante aí, que eu acho que não convém deixar ele na fila. Vamos passar ele para frente. Quem é? O profeta Natan. Que bênção. Espera para ver. Aí fala, não, o Natan não pega a fila, não. Traga ele direto para o quarto. Aí foi lá buscar, por favor, profeta, sai da fila, vem para cá. Não, o rei mandou, o senhor tem de acesso direto, vamos lá. O Natan chega assim no quarto, onde está Batseba e Davi, o semblante está pesado. Davi, homem de Deus, que bom, preciso da sua bênção. Podemos conversar a sós? Eu queria ser um roteirista, irmão, para fazer um filme, mas não é o sensacionalismo da Record, não. Eu queria fazer um negócio para o camarada tremer na poltrona do cinema. Cair de joelho lá e pedir perdão.
Não precisava nem ir na igreja. Conduz Davi até uma sala ao lado, e o profeta Natan começa assim: o que você fez foi muito mal. Alguém está vendo o que eu faço. Alguém está vendo o que você faz. Alguém está vendo os tipos de relacionamento que você mantém. Alguém está observando os compromissos que você faz, como eu também. Davi, foi muito mal. Você engravidou a mulher do lado. Você mandou matar o marido dela. Natan! Eu pequei. Pela lei, tinha que morrer. Se você observar pela lei, pelos dispositivos jurídicos, a sentença não tinha outra. Mas aí o Natan diz: Deus precisa de você vivo, cabra. Só por isso você não vai morrer. Agora tem uma coisa, e é o que eu quero dizer para os irmãos essa noite, um paradoxo: a dor da graça. O que é, pastor? A dor da graça. Graça não dói, dói. A graça em si não dói, mas o efeito dela na vida faz doer. Quer ver? O apóstolo Paulo escreveu assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou te ajudar a entender. Quando a Bíblia diz aonde abundou o pecado, superabundou a graça, primeiro a Bíblia coloca a extensão deletéria do pecado. A extensão danosa do pecado, destrutiva. Aonde abundou o pecado e aonde o pecado tem lugar, ele oprime, ele destrói, ele angustia, ele rouba valores. Então a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe por quê? Porque Deus sempre faz em nossa vida mais do que o pecado já fez. Ah, não valeu não, vou repetir, você fala um amém. Deus faz na minha e na tua vida sempre muito mais do que o pecado já fez. O pecador chega todo arrebentado para Jesus. Não é que ele restaura? Não é que ele transforma? Agora tem uma coisa. Essa ação da graça em restaurar o pecador destruído dói. Porque o processo de restauração não se dá pela formalidade litúrgica que algum inteligente bolou. A restauração se dá pelos parâmetros da glória. É Deus que vai trabalhar na minha e na tua vida para nos restaurar segundo a vontade dEle. E tem uma coisa: ou você se submete ao processo de restauração dEle, ou não tem acordo. Não tem mesmo. Aí quando o profeta Natan disse assim: você não vai morrer. Ah, não vou morrer? É, você não vai morrer. Mas a criança que você gerou com Batseba vai. A remoção de algo impróprio nunca traga para dentro da tua vida o que você arrumou fora da direção de Deus. Eu tenho pouco tempo para te fazer entender uma verdade. Nunca traga para dentro da tua vida o que você arrumou fora da direção de Deus. Eu não ia pregar essa mensagem, viu, pastor? 4 da manhã, eu estava de joelho, com a cara no chão, porque o pregador, presta atenção, gente. Ou eu sou um profeta de Deus, ou sou um grande mentiroso, não tem meio termo. Eu não vim te falar da palavra, eu vim te trazer uma palavra de Deus. E eu tenho um acordo com Deus, pessoal. Se nenhum outro pregador fez, eu fiz. O dia que eu usar um púlpito fora da direção de Deus, eu só tenho 7 dias de vida, irmã Vera. E eu fiz um voto com Deus. Se eu não sou profeta aqui nessa noite, domingo você está no meu velório. Mas a minha esposa não ficou viúva até hoje, não é hoje que vai ficar. Ainda vou abraçar muito aquela coisa linda. Eu não ia pregar essa mensagem, hein? Mas é a mensagem que você precisa ouvir. Quem precisa dessa mensagem está aqui.
E está acompanhando pela internet, viu? O mesmo Deus que age aqui, age aí. Te ama daqui e te ama aí também. Não vou morrer, não. Mas a criança que você gerou vai. O que Davi fez? Vou até fechar a Bíblia porque preciso abreviar. A Bíblia diz que assim que o profeta Natan foi embora, Deus feriu a criança. A dor da graça. Deus está restaurando Davi, mas tem um preço a pagar. Não pense, querido, não pense que dá para dar uma volta no pecado lá, brincar. Esses dias eu vi o filho de um pastor. O pastor mora numa cidade, ele está indo em outras para brincar o carnaval. É o filho do pastor. Não, pai, porque eu quero. Eu falei, deixa aí. Está criado, você já ensinou tudo que tinha que ensinar, deixa aí. Mas eu avisei. Falei, Deus vai às últimas consequências para te livrar do inferno. Deus, querido, não fica de braço cruzado vindo a nossa loucura. Ele te ama tanto que ele tenta te parar de algum jeito. É o caso de Davi. Se o Natan não aparece nunca, ele ia confessar o pecado dele. Não ia, pastor. Mas ainda tem profeta de Deus na terra. Eu tenho uma experiência, mas nem vou arriscar com. Deus feriu a criança. Quantos dias viveu a criança? 7. Sabe o que Davi fez? Assim que Deus feriu a criança, ele se trancou, ele se isolou e se jogou no chão, nem tomou banho, nem quis comer, e foi buscar Deus. Que lindo! Sacrifício de tolo. Nessa semana, pastor, que a criança estava doente, é a criança morrendo num quarto e o Davi morrendo no outro. Não insista para Deus querer e aceitar o que ele não quer. Está me entendendo? É assim mesmo, é direto. Eu tenho pouco tempo para te fazer entender uma grande verdade. Não insista para Deus aceitar o que ele não quer. Deus feriu a criança. O que Davi fez? Foi lá. E a Bíblia foi clara, ele orou pela criança. Não, você não tem que estar orando pela criança, Davi. Você tem que estar com a boca no pó, reconhecendo a justiça de Deus. Porque Deus não erra. Viu? Isso não é adoração. Isso que Davi está fazendo durante uma semana é adoração? Não, querido. Como não é adoração o que muita gente está fazendo dentro das igrejas. Como ela canta, como ele vibra, é só vibra, irmão. Adoração é um pouquinho mais do que isso. Adoração é compromisso. É uma vida de santidade que custa preço. Queridos, não assusta não, daqui a um ano eu volto aqui. Queridos, aí o Davi está lá, pastor. Nessa semana não tem música no palácio. Você acha que tinha? Apresentação, jantares com música lá no palácio? Não. Tem uma criança morrendo, e te digo mais. Cada vez que a criança chora, porque um nenê chora, hein? E doente para morrer vai chorar mais ainda. O choro agudo daquela criança é como uma espada que vai entrando no ouvido de Davi, porque ele é o responsável. Porque quando você causa dor só para você, mas quando você arrasta outros, na loucura que você fez, é pior. E o Davi está ali. Um dia, 2, 3, meu Deus. A Bíblia diz que no 7º dia a criança morreu. Aí começou aquele murmurinho ali e tal. Aí o Davi entendeu que tem uma conversa diferente. Ninguém tem coragem de contar para ele que a criança... Ele diz, a criança morreu? Morreu. Se levantou? Estava mais do que na hora, não? Uma semana sem banho, misericórdia. Se levantou, se lavou, trocou de roupa. Quando o que é impróprio morre na nossa vida, a gente pode se renovar. Você não entendeu, né? Enquanto o que precisa morrer está vivo, você morre junto. Mas quando o que precisa morrer, morre, você fica livre para começar uma nova vida.
dói, mas você fica livre. A criança morreu? Morreu. Ele se levantou, trocou de roupa, entrou no templo. Entrou no templo. E? Ele entrou no templo e? Você só adora quando não tem coisas impróprias na sua vida. Não tente oferecer louvor, pregação, administração na igreja, quando na tua vida tem coisas impróprias. Sai dessa. Se livra disso, hein? Não toque no cálice, hein? Se sabe que está comprometido, não toque. Parece, queridos, eu não digo aqui porque eu conheço os irmãos, conheço o pastor Flausilino, muito meu amigo, sei que os irmãos são bem ensinados, mas a bem da verdade, aquele senso, aquele feeling do que é temor a Deus, desapareceu de muitas vidas. Estão achando que igreja hoje é uma brincadeira. Sabe, irmãos, esqueceram que o Deus de amor é um Deus de juízo. Diante desse Deus que nós estamos. Aleluia! Aí o Davi entra no templo. Meu Deus! Quantas vezes ele entrou naquele templo, mas agora foi diferente. Canta na manás. Aleluia! Ele não tinha um peso na vida, no coração, na consciência, não. Mas quando ele entrou lá, eu creio que ele procurou um canto, nem sei se era dia de culto, pastor. Você já viu que novo convertido procura a igreja até no horário fora de culto? Não, pastor, eu queria cultuar. Depois vão ver aquela coisa que só vive de domingo à noite. Mas aí o Davi procurou o templo, né? Procurou o templo, foi lá, falou, abre. Mas não tem culto agora, abre, eu preciso entrar. Porque mais importante que o templo é o Deus do templo. Não sei como é que Davi começou a orar. Eu acho que ele se jogou lá chorando e disse, Deus, eu andei por tanto tempo num caminho que não devia. Que saudade, Deus, desse encontro. Porque uma coisa, querida, é você estar na igreja. Uma coisa é você acompanhar os cânticos. Outra é você viver na presença dEle. Eu tenho um encontro com Jesus toda madrugada, irmãos. Ah, meu pai, pastor Marcos, isso não é regra para ninguém, tá? Eu me impus essa regra. 3:30, eu não preciso nem de celular, nada. Eu acordo sozinho e quando eu acordo eu já digo, Deus, eu dependo de ti. E a boca vai para o tapete da sala, porque eu dependo desse Deus. Tenho os meus defeitos igualzinho você tem os seus. Eu tenho os meus limites iguaizinhos você tem os seus. E nós precisamos clamar, igreja. Você precisa tirar um tempo na sua vida para estar na presença dEle e se lavar no sangue dEle. Não sei como é que o Davi começa essa oração lá. Eu sei de uma coisa. A coisa pegou lá dentro do templo. Deus chegou junto. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, não é assim, pastor Walter? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça. Enquanto você fica no pedestal, né? Não, tem que ser do meu jeito. Não vai, você vai para o inferno desse jeito, de cima do pedestal. Mas quando você descer do pedestal, quebrar essa casca, e se humilhar de verdade, e dizer em lágrimas, eu estou aqui, Jesus. Ah, Ele vai te abraçar. Oh, aleluia! Ele vai te erguer pelo poder dEle. E o Davi, lá dentro do templo. Deus encontrou Davi lá, irmão. O Davi, quando sai de lá, aleluia, dava para olhar as pessoas no olho. Porque tem gente, irmão, que não tem coragem nem de encarar a gente. Sabe? Porque a vida dele é de artista. Você lembra da última ceia? Jesus com os discípulos? E a pancada ali é para dividir só em 12. Jesus está na mesa com quantos? 12. Aí ele fala assim, ó, vós estáis limpos, mas não todos. Ué, tem gente suja na mesa. Aí os 12 começam a olhar um para o outro. Jesus arrebentou com o clima na mesa. Ele pode, né?
Aí depois ele diz assim, ó, um de vós me há de trair. Meu Deus, o sujo ainda vai trair ainda. Mas o Judas era tão artista, tão cínico. Ele dissimulava com tanta perfeição. Irmão, depois de 3 anos, os discípulos não descobriram o safado. Ele está no meio deles sem vergonha. Mentiroso, já vendeu Jesus e está sentado na mesa. Ó praga. Ele já vendeu Jesus e está na mesa. Mas nada está oculto aos olhos de Deus. O ladrão está na mesa, o mentiroso está na mesa. Aí os discípulos não sabem quem é. Por quê? Porque ele dissimula tanto. Meu Deus, irmão. Tem tanta gente hoje chamado homem de Deus. Oh, meu pai. O que evidencia hoje ser um homem de Deus, irmão? Eu acho que a primeira coisa é vergonha na cara. Homem de Deus tem que ter no mínimo caráter. Macho, do jeito que Deus criou. Integridade, personalidade. Começa nos valores naturais, para depois se estender para a esfera espiritual. E mulher de Deus então, meu pai. Nós precisamos avaliar melhor, irmão. A sociedade está confusa, mas o Espírito de Deus ainda está na terra. Aleluia. Para finalizar, Deus é lindo, hein? Onde abundou o pecado, o Davi sai do templo e tem outro filho com a mesma mulher. É. Até ali era mulher de Urias. Quando ele sai do templo, é mulher dele. Quando ele sai do templo, porque Urias não volta mais, irmão, está morto. Mas o perdão de Deus é tão lindo, que Davi tem outro filho com a mesma mulher. Salomão, amado do Senhor. Agora, em abril, eu deveria estar lançando um livro, A Tragédia do Terraço. É esse assunto aí. Vou combinar com o pastor, ele deixou eu vir a lançar esse livro aqui. As 2 gravidezes de Batseba, gerando para a morte e gerando para a vida. Foi bem no comercial, pastor? Mas não vim aqui fazer merchandising, tá? Queridos, que nós possamos refletir que vale muito mais sermos fiéis a Deus e ficar na presença dEle, amém? Deus os abençoe e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.